Oi, gente linda que acompanha o canal. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Silva. Estou aqui para a continuação das minhas histórias, né? De Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. É um livro maravilhoso que eu já falei para vocês que cada vez que a gente lê, que a gente retoma a leitura dele, a gente tem uma visão diferente, uma visão melhor. E um recadinho para os meus novos inscritos que estão chegando, que vão chegar. A gente pode chegar e se inscrever, que daí 1 a 2 dias eu vou visitar o trabalho de vocês e vamos ser fiel um ao outro e vamos crescer junto. É assim que tem que ser a nossa vida, gente. Mesmo de longe, a gente tem que nos ajudar, um dar a mão ao outro e crescer junto. Podem chegar e se inscrever, que 1 a 2 dias eu chego no trabalho de vocês para ficar parceiro. Beijo no coração de todos e vamos lá a história. O título é Uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Por aí vocês já vão imaginar que é uma história linda. Pouco depois de Deb receber seu diploma da Escola da Vida foi o que ele aprendeu, né, no seu negócio, e decidir aproveitar a experiência adquirida no negócio de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião em que ele foi provado que nem sempre um não é uma negativa. Verdade, né, gente? Nem sempre o não é aquilo que vai derrotar a gente, não é? Em certa tarde, ele ajudava o tio a moer trigo no antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda, na qual vivia alguns colonos. A porta se abriu lentamente e uma menina, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da entrada. Ela entrou e ficou quietinha. O tio levantou o olhar, viu a criança e resmungou rudemente. O que você quer? Você sabe que o pessoal de antigamente ainda existe gente muito rude, muito séria. Não é que tem um coração ruim, é porque eles são sérios. Com ar humilde, a criança respondeu: minha mãe mandou pedir 50 centavos. Não vou mandar dinheiro nenhum, ele respondeu. E agora volte para casa. Sim, senhor, disse a menina, mas não se moveu. Olha que menina terrível, gente. O tio de Deb retomou o trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo a garota de pé no mesmo lugar, gritou: não lhe disse que fosse para casa? Vá agora, se não quiser levar uma chicotada. Ixi, a coisa pegou, ficou ruim. A menina tornou a responder: sim, senhor. A garotinha disse mais uma vez, mas não se mexeu nem 1 centímetro de onde estava. O homem jogou no chão um saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador do moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Já imaginou? Uma pessoa que rude, séria, estava todo trancado, né? Deb prendeu a respiração, tinha certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que, naquela parte do país, crianças não deviam desafiar pessoas. Quando o homem chegou perto da menina, ela rapidamente deu um passo à frente. Olha que ousadia, gente. Olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões com sua vozinha aguda: minha mãe precisa de 50 centavos. Eu já imagino essa menina gritando que a mãe dela precisava de 50 centavos. Ai, isso é fantástico, gente. O tio de Deb parou, olhou fixamente para a criança e então, devagar, largou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda de 50 centavos e deu a ela. Imaginou? A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou em direção à porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi, ele se sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela, absorto por mais de 10 minutos, tentando entender a derrota que sofrera. Já imaginou? Uma pessoa rude que o que ele falava era aquilo e a criança o conseguiu derrotar. Não porque era uma criança meiga e uma criança digna de dor, não era.
Deb também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que via uma criança dominar deliberadamente uma pessoa adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade, agindo com a doçura de um cordeirinho? Não sei. Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior que ela? Essas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta, porém, só veio anos mais tarde, quando me contou essa história. Ai, que lindo, gente. Eu fico maravilhada com as histórias. Estranhamente, não são histórias falsas, gente, são histórias verdadeiras. Estranhamente, essa experiência em comum me foi contada naquele moinho velho e empoeirado, no mesmo lugar onde o tio de Deb fora vencido. Estranhamente, também eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo daquele poder que me permitiu, a uma criança frágil e sem instrução, impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato, Deb perguntou: qual é a sua conclusão? Que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente? A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios descritos neste livro. Contém detalhes e instruções suficientes para captar qualquer um a compreender e aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que vem em socorro daquela criança. No próximo capítulo você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto deste livro, uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção, colocando esse mesmo poder irresistível às suas ordens para o seu benefício. Tá vendo, gente? A cada capítulo, a cada história, nós vamos aprender mais e mais. A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo ou surja na sua mente em um dos outros. Ou vir em forma de uma simples ideia, ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter você a experiências passadas de fracasso ou derrota. Gente, quer dizer que com essas histórias vai abrindo a nossa mente. Eu não falo que cada leitura que a gente faz desse livro, a gente tem uma visão diferente, uma ideia diferente. Gente, esse livro é maravilhoso. Trazendo algumas lições que lhe permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Deb o poder que a garotinha tinha, sem saber, tinha usado, ele logo lembrou suas experiências de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu francamente que seu sucesso nesse campo era devido em grande parte à lição que havia aprendido com a criança e continuou dizendo: toda vez que um cliente em potencial tentava me afastar sem comprar, eu via aquela criança no velho moinho, firme, os grandes olhos brilhando desafiadoramente, e dizia para mim, mesmo que tinha de fazer aquela venda. Minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não. Deb se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de 1 metro do ouro, mas disse... Maravilhosa essa história, né, gente? Maravilhosa. É por isso que eu falo, a gente aprende com os erros e fracassos. Em todo tombo, em todo erro que a gente tem, a gente não fica pensando que a gente fracassou, que a gente derrotou, não. A gente vai tirar proveito daquele tombo, daquele erro. Aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ensinou-me a manter a persistência, por mais difícil que seja o caminho. Uma lição que eu precisava aprender antes de obter sucesso no que quer que fosse. As histórias de Deb e de seu tio, a da mina de ouro e a da menina, serão lidas por centenas de vendedores de seguros de vida. Para eles, quero frisar que Deb teve aquelas suas experiências, sua excelente marca de mais de $1 milhão em seguros vendidos por ano. A vida é estranha, é frequentemente imponderável, tanto os sucessos como os fracassos. É verdade, né, gente? Tem suas raízes em experiências simples. As situações vividas por Deb foram bastante comuns. No entanto, continham a resposta para seu destino. Por isso foram tão importantes para ele.
quanto à própria vida. Deb só aproveitou as duas experiências porque as analisou e tirou delas uma lição. Por isso que eu falo, tudo que a gente passa na vida, a gente não tem que ficar reclamando, a gente não tem que ficar lamuriando. Analisa, se não conseguiu, pede para quem sabe. Às vezes a gente não sabe uma coisa, mas tá tão assim nos olhos da gente que a gente não consegue entender. Mas se você pedir ajuda a outra pessoa, talvez a outra pessoa dá conta daquilo. Talvez nós sabemos uma coisa que a outra pessoa não sabe. Então, cada um tem um poder diferente e nós temos que tirar lições de tudo que aconteceu com a gente. E quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que pode levá-lo ao sucesso, onde e como aprenderá a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade? Está aí, gente, uma história maravilhosa. Se essa pequena história pôde ajudar alguém, eu fico imensamente grata. Mas é maravilhoso, eu me sinto assim leve quando eu leio esse livro, conto uma história e tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muita gente. Se essa história ajudou alguém, eu já estou grata, eu sou grata. Beijo no coração de todos e que a vida continue maravilhosa.